Não poderia ser diferente, encerrando uma campanha, última quarta do ano, e caiu na noite de Natal. Aleluia! Alguns não puderam vir, estão reunidos em casa. Nosso pastor teve uma programação, ele esteve aqui mais cedo, teve que sair. Mas glória a Deus por sua vida, você que está em casa, você que andou nesses 7 dias de campanha. Hoje chegou o nosso último dia e última quarta-feira do ano. Aleluia! Diga aleluia! Até aqui o Senhor nos ajudou. Esse ano, todas as quartas-feiras, tivemos cultos. Aleluia! Glória a Deus! E Feliz Natal, igreja! Feliz Natal! Uma data que celebramos aí o nascimento de Jesus. Não é apenas uma data para trocar presente, ligar, celebrar um com o outro, mas é uma data de lembrar que o nosso Salvador veio ao mundo. E quão precioso é isso, igreja. Talvez nós estamos acostumados já com isso. Mas quão poderoso é saber que o nosso Redentor pisou nessa terra, que o nosso alívio andou no meio de nós, o nosso descanso, a nossa esperança, a nossa salvação, o pão da vida. E é nessa data que nós celebramos a memória do nascimento de Jesus, e o nosso coração precisa imensamente se alegrar. Eu sei que para alguns talvez essa data não é muito fácil de passar por ela, mas lembre-se que Jesus veio e trouxe a vida eterna. E nós precisamos se lembrar disso todos os dias. E principalmente hoje, celebramos o Natal, a vida eterna que o Senhor nos trouxe. Aleluia! Glória a Deus! Última quarta-feira, última quarta de milagres do ano, e eu quero lembrar algo do início da quarta-feira. Eu quero começar contando um testemunho pessoal de como foi o início da quarta-feira, né? Eu nunca contei esse testemunho, ele é até engraçado um pouco, mas eu vou contar. O ano era 2018. Eu estava resolvendo algumas questões na autoescola, estava bem na recepção, né? Tinha lá mais 7 pessoas sentadas na recepção ali da autoescola. Uma autoescola aqui na Leôncio Pires, aqui, Dourado. E aí, de repente, tranquilo, todo mundo sentado, a gente estava esperando a vez de colocar a nossa digital lá. E aí veio saiu um homem de dentro da autoescola com a cadeira de rodas. E esse homem, ele falava muito alto, ele estava chorando e falando muito alto, né? Ele estava dizendo, eu vou desistir de tudo, eu vou desistir de tudo. E naquela hora eu senti no meu coração assim um impulso grande de orar por aquele homem. E ali eu creio que foi o Senhor que fez aquilo, porque eu sempre fui contido, eu sempre fui ali mais no meu canto. E ele foi passar por mim e parou na minha frente. E eu tinha dito assim, se ele passar direto, ele vai passar direto. Mas se ele parar, ele vai parar bem na minha frente. Eu disse, é para orar mesmo pela vida desse homem. Cheguei perto dele falando baixinho, perguntei o que tinha acontecido, e ele disse que ele era alcoólatra. E a esposa dele várias e várias vezes lutava com ele para ele deixar o alcoolismo, e ele não tinha conseguido. E aí então ele, alcoolizado, pegou a moto, sofreu um acidente de moto e foi para a cadeira de rodas. Ele disse assim, olha, os médicos não sabem se eu vou andar ou não. Mas a minha família eu já perdi. A minha esposa me abandonou. E eu vou dar fim nisso tudo. E ele falava muito alto, sabe? Todo mundo já estava olhando para aquela cena ali, esperando algo. E eu falando baixinho, cheguei perto dele e disse assim, você crê que Jesus pode te tirar dessa cadeira de roda? Baixinho, igreja, baixinho. E ele, eu creio que você pode orar e eu vou levantar agora. E eu disse, meu Deus.
Meu Deus. E eu, pois tá bom, eu vou orar por você. Baixinho, coloquei a mão ali nele. Mas eu estava com muita fé porque eu senti o impulso ali do Espírito Santo. E eu orava e pegava na perna dele assim. Orava, apertava e nada, orava, nada. E orei e disse amém, Jesus. Todo mundo ficou olhando. Ele olhou para mim e disse, não deu certo. Todo mundo ali riu. E algumas pessoas riram com deboche. E o inimigo, ele é sagaz. O inimigo, ele é especialista de querer pegar uma bênção de Deus e querer transformar ela em um aprisionamento. Então, muito atento. Se você um dia foi aprisionado em algo, tenha certeza que haveria uma bênção naquele lugar. E eu saí dali pensando, esse negócio de orar por milagre não é para mim, não. Não é para mim, não. Eu posso ter outros dons e talentos, mas orar por milagre é para outra pessoa. E 5 dias depois, nós viajamos, eu e minha esposa, nós fomos embora do Brasil. E aí lá, sempre as pessoas nos chamavam para orar. Mas quando falavam assim, Tiago, ora por cura, eu lembrava daquilo que tinha acontecido. O inimigo, ele colocou algo ali no meu coração. E eu falava, vai outra pessoa, chama outra pessoa por cura, alguém. Porque verdadeiramente eu fiquei 2 anos com aquilo na memória. Porque riram de um dia que eu orei e aquele homem não levantou. Passou 2 anos, 2020, retornamos para cá para o Brasil novamente. 5 dias depois que retornamos, o pastor me liga, Tiago, eu quero falar contigo aqui, vem aqui no gabinete. Veio eu e minha esposa. E ele disse, Tiago, nós estamos orando. O Senhor já colocou no coração da igreja a respeito de uma quarta de milagres. Ou quarta de poder. Quando ele falou aquilo, E eu queria chamar vocês para auxiliar a gente nessa quarta de milagres. Na minha cabeça eu vim só pensando, pastor, se o homem na cadeira de roda não levantou. Eu fiquei desacreditado, igreja. Verdadeiramente eu fiquei. Eu ia responder ali na hora. Pastor, procure outra pessoa. Mas antes de eu responder, o pastor, ele é cheio da presença de Deus. Ele disse, não responde agora. Era uma quarta-feira. Quando for à noite, você vem e você responde. E eu, tá bom, eu vou orar em casa, mas eu já sei que esse negócio de orar por cura, milagre, não é para mim. Fui para casa e estava ainda no meio da Covid, ainda estava tendo a Covid, e eu tinha que fazer o exame para a empresa que eu ia trabalhar aqui, eu tinha que apresentar o exame. E quando eu cheguei no posto de saúde, lotado, e aquela agonia, e muita gente falando, e eu entrei no posto de saúde aqui no Milton Lopes, e muita gente, as pessoas já estavam alteradas, porque estava demorando fazer o exame, e eu lá, paradinho. Quando entra um homem, ele entrou, parou na minha frente, e disse, foi você, bem alto, e todo mundo calou. Eu disse, meu Deus. Eu já fiquei preocupado, que eu olhei para a fisionomia dele e não me lembrei de quem ele era. No meio do posto de saúde, bem na entrada principal, ele olhou para mim e disse, foi você. Vem mais para perto para me dizer o que foi, que eu não gosto muito desses movimentos. E ele, foi você que um dia eu estava na cadeira de roda, e eu lembrei. Você orou por mim naquele dia. E naquele dia eu disse que não deu certo. Mas quando eu cheguei em casa, eu recebi uma ligação da minha esposa chorando, dizendo que não ia desistir de mim. Dizendo que mesmo se eu não andasse, ela ainda iria viver comigo o resto da minha vida. E você disse que eu não perderia o meu casamento. 3 meses depois, os médicos tinham dito que seria muito difícil eu voltar a andar. E eu voltei a andar como eu estou andando hoje. Aleluia.
Glória a Deus. Aí eu acho que ele é daqueles que gosta de trazer as coisas para ele, né? Aí ele deu um passo para trás e disse assim: ei, gente, esse rapaz aqui, quando ele orou, eu voltei a andar. E ali eu orei por algumas pessoas que estavam com Covid, no nome do Senhor Jesus. Era na quarta-feira de milagres, e eu vim para o culto. Eu disse: eu passei 2 anos espiritualmente, emocionalmente, aprisionado ali em uma falta de discernimento, de entender que às vezes não é do nosso tempo. Não é como pensamos que é. Fui para o pastor e disse: pastor, eu aceito. E estamos aqui há 4 anos. 4 anos. E tem sido maravilhoso, igreja. Como tem sido maravilhoso esses 4 anos. A sensação aqui é de muita alegria, muita leveza. A última quarta do ano, na expectativa daquilo que Deus vai fazer. E encerrando uma campanha. Profetizando 2025. E quando fala de profetizar, eu me lembro de algo. Que às vezes nós somos muito imediatistas. Para querer viver aquilo que pedimos para Deus. Mas um pouquinho na frente nós vamos ver o que é profetizar. Os 2 caminhos que as profecias percorrem. E às vezes nós profetizamos, nós pedimos algo para o Senhor. E nós queremos que aconteça de imediato. E às vezes leva tempo. E às vezes leva tanto tempo que quando acontece você nem sequer percebe que é uma resposta de algo que você declarou no nome de Jesus. Muitos de nós passam despercebidos quando Deus cumpre algo que nós pedimos para Ele. E eu quero lembrar de outra coisa. Para mim hoje é um dia profético na minha vida. A minha mãe está aqui pela primeira vez. Está ali atrás. E eu quero contar algo que foi 20 anos atrás. Em 2015 eu tinha 16 anos. Não conhecia o Jesus que eu conheço hoje. Não tinha a fé que tenho hoje. Mas a minha mãe conhecia, a minha mãe tinha fé em Cristo Jesus. E eu lembro que ela chegou para mim e disse assim: meu filho, um dia eu vou ver você ministrando a palavra de Deus. Eu declaro, eu profetizo. Eu lembro que naquela época eu falava assim: mãe, eu acho que é o meu irmão. Eu acho que é ele. E ela: um dia eu vou ver. Um dia eu vou ver, um dia eu vou ver. E ela já viu, através do YouTube, as mensagens que eram gravadas, mas nunca conseguiu, sempre houve uma possibilidade para que ela pudesse ver. E hoje ela está aqui, aleluia, vendo. Por isso eu creio, demorou 20 anos para isso acontecer. Eu me alegro e digo mais: todas as vezes que algo que você declara profeticamente acontece na sua vida, fique muito atento que o acontecer não se resume somente àquele fato isolado. Quando algo profeticamente acontece na sua vida, tem um pano de fundo muito maior que muitas vezes nós não entendemos. O Senhor está fazendo algo muito maior que às vezes nós não percebemos. Por isso eu estou feliz demais nessa noite. Tem algo acontecendo na minha casa, algo acontecendo na minha família, algo acontecendo na minha vida. E obrigado, mãe, por ter profetizado na minha vida. Obrigado por ser esse exemplo de oração e evangelismo que a senhora é para a gente. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Texto base. Deixa eu ajeitar aqui. João 14, do versículo 13 ao 14. João capítulo 14, do versículo 13 ao 14.
O tema dessa mensagem é céus e terra no mesmo propósito, aleluia? Estamos terminando a campanha e vamos terminar acelerado. Uma das coisas que o Senhor tem falado no meu coração a respeito do próximo ano é que nós vamos começar o ano acelerado. É comum, às vezes, a gente terminar o ano tirando o pé do acelerador, começa o ano pegando ritmo, e assim é em todas as áreas da nossa vida. Mas 2025 nós vamos começar o ano correndo. Coloque isso no teu coração. Você vai começar o ano correndo naquilo que você tem buscado, correndo naquilo que você tem declarado, naquilo que você tem profetizado. Aleluia. João 14, do versículo 13 ao 14. João capítulo 14. Eu acho que eu anotei a referência aqui errada. Eu vou ler aqui e ver se encontra ali. Amém? E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aleluia! Amados, o que nós estamos fazendo nesse dia é pedindo ao Senhor. Nós precisamos entender o que é profetizar. Nós precisamos entender que há viés distinto do que aquilo que nós falamos e chamamos de profetizar. O primeiro viés é profetizar, é revelar a vontade de Deus na terra. É quando um homem ou uma mulher é cheio do Espírito Santo, carrega dentro de si essa sensibilidade, essa autoridade e revela a mente de Deus na terra, revela a vontade de Deus na terra. E quando a gente olha as Escrituras, a gente consegue perceber isso muito claro. Moisés profetizou, Samuel profetizava, Daniel, Pedro, Paulo, muitos daqueles homens de Deus profetizavam. E no nosso meio também tem pessoas que profetizam. É quando a vontade de Deus é revelada na terra, é manifestada na terra. Esse é um viés daquilo que é profetizar. É quando o Senhor revela a sua vontade na terra. Seja através da vida de um profeta, de uma palavra entregue, uma revelação, uma palavra de sabedoria, de conhecimento, seja através, trazendo clareza das Escrituras na nossa vida. Esse é um viés daquilo que é profetizar. O outro viés é quando a terra move o céu. São coisas completamente diferentes. Uma coisa é o Senhor revelar a sua vontade para a tua vida, e a outra coisa é quando nós conseguimos mover a vontade de Deus a nosso favor. E o que nós estamos fazendo nessas 7 quartas-feiras é isso. Nós estamos ali movendo os céus a nosso favor. Estamos pedindo algo. Estamos profetizando no nome de Jesus, pelo Espírito Santo e com muita fé, crendo que vai acontecer. Josué capítulo 10, do versículo 12 ao 14. Então, Josué falou ao Senhor: no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Arjalom. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Reto, na minha versão está escrito assim: o sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, ouvindo o Senhor assim, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Josué declarou algo, profetizou algo e moveu a terra, movendo os céus. E nesses dias, aquilo que nós estamos buscando fazer, as nossas orações, as nossas petições, o nosso clamor, declarado através de forma profética, alcance o coração de Deus
e os céus se movam ao nosso favor. E algo que nós precisamos observar é o momento do cumprimento profético. Todas as vezes que algo acontece profeticamente, é o céu manifestado na terra. É o sobrenatural agindo junto com o natural. E o que nós vamos fazer nessa noite, entender um pouquinho mais, é alinhar os céus com a terra. É alinhar a terra com os céus. E a gente precisa ficar atento a algumas coisas. Aquele que profetiza, que somos nós, o que estamos profetizando, o que está saindo da nossa boca, e quando isso vai se cumprir. Aleluia. E quando isso vai se cumprir. Quero que você abra em Esdras 8:23. Eu vou ler aqui. Diz assim: nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Aleluia. Mas nós estamos pedindo coisas para o Senhor, e eu creio que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Eu creio que o Senhor está ouvindo quando você está profetizando restauração na sua casa. Restauração da saúde de alguém da tua casa. Eu creio naquilo que está saindo da tua boca, igreja. Creia naquilo que está saindo da sua boca. Eu creio que o Senhor está ouvindo quando você está orando e pedindo por uma casa maior, por uma mudança de emprego, por alguém que está perdido, retornar novamente para a casa do Senhor. Eu creio verdadeiramente nisso e você também precisa crer nisso. Mas nós precisamos entender algo. Para que isso venha acontecer, nós precisamos alinhar o nosso coração com a vontade de Deus. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, amados, diz respeito a nós. Se é nós que estamos pedindo algo ao Senhor, então há algo que em nós precisa ser feito. Toda a mudança externa começa primeiro internamente em nós. Tudo aquilo que queremos manifestar fora, primeiro tem que ser manifestado internamente. Tudo aquilo que queremos criar fora, primeiro temos que criar internamente. Tudo aquilo que naturalmente nós queremos tomar posse, nós precisamos primeiro tomar posse sobrenaturalmente. Por isso não é apenas declarar. Por isso não é apenas vir ao culto de quarta-feira e dizer: Senhor, eu profetizo isso e acabou. Se fosse só isso, era bom demais. Vem no culto de quarta-feira, na campanha, num sábado, num domingo, seja qual for. Senhor, eu quero isso. Já fica com a mão assim para receber. Mas nós precisamos, nós que estamos profetizando, nós precisamos nos preparar para isso. Eu não sei quais são os teus planos para 2025. Eu não sei como você vai começar esse ano, os seus projetos, a sua dependência de Deus, aquilo que está faltando na tua casa, aquilo que está travado, a oportunidade que precisa abrir, mas comece tendo esse entendimento, que primeiro tem que começar em você. O favor de Deus tem que começar primeiro em você. O sobrenatural de Deus se movimentando na tua casa, nas tuas finanças, na tua saúde, no teu devocional, na tua família, primeiro tem que começar em você. A mudança que você tanto quer, igreja, tanto deseja, há tanto tempo, você vem buscando, tem que começar em você. E uma forma para que isso aconteça é algo que nós já conhecemos muito bem. Não tem nada de novo nessa noite. Não há nenhuma revelação nova nessa noite. Mas nós precisamos orar e jejuar, igreja.
E se aquilo que tu tem pedido depender da tua oração, seja sincero com você, você vai receber. Orar e jejuar. Eu não sei se no início do ano vai ter o jejum. Geralmente nós temos o jejum, mas se não tiver, igreja, sejamos práticos. O sobrenatural é a vontade de Deus agindo no natural. E o natural requer praticidade. Nós estamos aqui nesse lugar. Por isso comece o ano em jejum e oração. Declare isso na sua casa. Chame isso na sua casa. Eu não sei quantas pessoas creem no poder do jejum e da oração, mas você crê. Comece pagando esse preço. Comece se tornando mais sensível, para que o Senhor venha ser movido. Um coração quebrantado, contristado, move o coração de Deus. Então não é apenas abrir a boca e declarar algo, mas é entender que eu sou aquilo que eu peço. Eu faço parte desse processo. Então comece o ano com jejum e oração na sua casa, igreja. Comece de uma forma que você nunca começou. Nós vamos começar o ano de forma acelerada. As coisas vão estar aceleradas na tua vida. E se tu não entender isso, tu vai ficar para trás. Então comece o ano em oração e jejum. Declare um jejum na sua casa. Para cada mês, um dia de jejum. Eu não sei, você que vai ter paz no teu coração, como isso vai acontecer. Mas, igreja do Senhor Jesus, nós precisamos dar uma resposta para o céu. Imagine você dizendo: Senhor, eu profetizo isso na minha vida. E o Senhor olhando para você e dizendo: e o que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer, igreja, para receber aquilo que eu tenho para você? Por isso, sejamos práticos e honestos. Jejum e oração, como ainda não houve na tua vida. Como você ainda não fez. Eu não estou falando de intensidade, não. Mas eu estou falando com intencionalidade do coração. Faça de uma forma que você ainda não fez. Aquilo que você apresentou ao Senhor nesses dias, se você escreveu no seu papelzinho, leve para o seu quarto. Em jejum e oração, coloque a mão em cima, no nome do Senhor Jesus. Seja o teu espírito levado aos céus, para que tu veja o sobrenatural de Deus agindo. E comece a declarar. Você é o responsável pelas suas profecias. Você é responsável por viver aquilo que sai da tua boca. Não coloque essa responsabilidade em pregador, em profeta, em pastores, em líderes. Eles estão lá para auxiliar você. Mas traga isso para si. Diga: Senhor, eu coloco a minha mão nesse papel. E com muita fé e crendo, peça ao Senhor: Senhor, eu declaro isso na minha vida, Senhor. Senhor, eu declaro isso. Jejum e oração. Senhor, eu declaro. O jejum traz intimidade com Deus, amados, e deixa eu dizer algo. Não há profecia sem intimidade com Deus. Não há homens que profetizam e nem mulheres que profetizam sem intimidade com Deus. Não há. Porque é necessário, amados, conhecer a vontade do Pai. E o jejum e a oração vai, no começo do ano, impedir que venhamos a ficar distraídos, que é o período que o nosso coração mais se distrai. Algumas coisas se renovam, lugares novos, planos novos, uma empolgação nova, e o nosso espírito acaba sendo deixado se envolver com a naturalidade da nossa carne e ficamos distraídos. Por isso,
intimidade com Deus. O jejum e oração traz sensibilidade no espírito, igreja. Para viver no sobrenatural é preciso discernir os espíritos. E nós precisamos ter essa sensibilidade de entender de que parte está vindo as coisas. Deixa eu dizer algo interessante. Quando você pede algo para o Senhor, o inimigo é sagaz. O inimigo é capaz de querer lhe dar aquilo antes do tempo. Qual filho pedindo um pão, o pai lhe dará uma pedra? Então, todo pão que vem antes do tempo é como uma pedra em nossas mãos. E o inimigo é especialista. O inimigo é especialista. Está orando pelo varão? O inimigo vai lá. Deixa eu colocar o meu varão. E se tu não tiver sensibilidade no teu espírito, tu vai dizer, glória a Deus pelo meu varão. Por isso nós precisamos. Talvez aquela mudança de cidade que você quer tanto. Se tu não tiver sensibilidade no espírito, o inimigo vai te levar para outro lugar antes do tempo. Coisa simples. A mudança de um carro. O inimigo vai quebrar as tuas finanças, porque ele vai fazer tu mudar de carro antes do tempo. Só o jejum e oração traz essa sensibilidade, aleluia. O jejum e oração também traz arrependimento de humildade. Se o Senhor olhasse para você nessa noite e dissesse, pede qualquer coisa que eu te dou. Pede qualquer coisa que eu te dou, mas pede só uma coisa. Se o nosso coração não for um coração arrependido e humilde, nós vamos deixar o nosso ego e a vaidade pedir em nosso nome. Jejum e oração traz um arrependimento verdadeiro, uma humildade genuína no nosso coração. Aleluia! A pessoa que profetiza precisa jejuar e orar na presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. O outro fator é o que estamos pedindo. O que a nossa boca está pedindo. Tiago 4:3 diz assim: pedes e não recebeis, porque perdis maus, para o gastardes em vossos deleites. E às vezes a gente pensa que isso está longe da gente, mas não está. Nós precisamos estar atento àquilo que nós estamos pedindo, porque às vezes você está pedindo uma casa maior, mas o teu lar está completamente em crise. A tua prioridade não é uma casa maior, é um lar restaurado. Nós precisamos verdadeiramente saber aquilo que nós estamos pedindo. Nós não estamos pedindo para homens. Nós estamos pedindo para Deus. Agindo Deus, quem pedirá? E esse mesmo Deus é o nosso Pai. Você está pedindo algo para o seu Pai, e Ele conhece a tua necessidade. E às vezes na empolgação nós vamos, Senhor, eu profetizo, e quando você menos espera, você começa a profetizar coisas que não servem para a tua vida. Por isso nós precisamos profetizar: Senhor, se não for a tua vontade, se não é do teu querer, lança fora. A pessoa que profetiza e o que ela profetiza. E o próximo passo diz respeito ao quando isso vai se cumprir na nossa vida. Lembra que precisa ter um alinhamento dos céus com a terra? Sabe que muitas das coisas que pedimos, nós não recebemos. Às vezes não é nem porque pedimos errado, porque não chegou o tempo.
Não chegou o momento. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Esse tempo pode não ser uma data. É que às vezes nós atrelamos o tempo com uma data. Tudo a seu tempo. Então tem uma data, um dia para que isso aconteça. E às vezes, amados, trata-se de um momento, uma situação, uma condição na nossa vida para que aquilo aconteça. E tem coisas que o Senhor já disse sim, mas ainda não chegou em nossas mãos. Tem coisas que nós já oramos e a resposta já foi respondida, mas nós não alinhamos com o tempo de Deus. O nosso coração, a nossa mentalidade não está alinhada com o propósito que Deus quer fazer na nossa vida. E aí as profecias não vão acontecendo. Lembra do que eu falei? Que por trás de um cumprimento profético há um pano de fundo que nós às vezes não conseguimos ver. Quando o Senhor cumpre algo na tua vida, significa que você está preparada para aquele tempo. Mas e o nosso Deus, Ele dá infinitamente mais do que pedimos. Por isso, quando algo concretizar na tua vida, saiba que o Senhor está acrescentando muito mais coisas do que você pediu. Então agora eu vou sair um pouquinho do sobrenatural e vou entrar um pouquinho no natural. O tempo de Deus depende do nosso esforço. Depende das nossas renúncias. Depende do nosso sacrifício. Depende o quanto nós estamos estudando para algo. Depende o quanto nós estamos correndo atrás daquilo que queremos. Alguns oram, Senhor, 2025 eu quero passar em um concurso público. O Senhor diz, se prepara, vai estudar. Vá estudar. Senhor, eu quero restaurar o meu casamento. O Senhor diz, eu vou restaurar. Busque aconselhamento. Busque aconselhamento. Nós precisamos correr atrás daquilo que profetizamos, igreja. Se tem alguém que anseia fazer algo em nosso favor, se tem alguém que se alegra em nos presentear, esse alguém é o nosso Pai, igreja. Se tem alguém que nos segura assim e diz, Tiago, acorda, porque o que tu profetizou sobre a tua vida, eu já manifestei no céu, agora vai para a posição, que eu preciso manifestar isso na terra, na tua vida. Adonai, desperta, tu que oras por um tempo maior, vá para os campos evangelizar, encha primeiro o teu tempo, para que eu entregue um tempo maior. E assim é na nossa vida, igreja. Nós precisamos dar uma resposta para os céus. É fácil demais vir para um culto de quarta-feira e começar a falar. É fácil demais vir e pedir algo. Quem é pai e mãe sabe, quando o seu filho vem e pede uma coisa assim que... Jesus. A diferença nossa para Deus é que eu digo... Minha filha, papai não tem condição não. Mas o nosso Deus é um Deus do impossível. Então não importa o que você pediu. Se é algo pequeno ou algo grande. Algo que é fácil, algo que é verdadeiramente impossível. Para Deus, isso não faz diferença. Mas uma coisa faz diferença para o Senhor. Se tu está na posição de receber aquilo que tu profetizou. Mas eu creio, no próximo ano,
2025. Muita coisa o Senhor vai fazer no nosso meio. O Senhor vai mover algumas geografias. O Senhor vai movimentar recursos. O Senhor vai mover os céus em favor daqueles que estão posicionados, porque os céus têm pressa. O Senhor tem pressa. Por isso eu e você precisamos sair de 2025 entendendo, com desejo de renunciar o que precisa ser renunciado, de estudar o que precisa ser estudado, de pagar o preço daquilo que precisa ser pago, porque o Senhor já disse sim para muita coisa na nossa vida. Nós precisamos terminar 2024 entendendo isso, que o tempo de Deus é o momento cujo meu coração está alinhado com o coração de Deus. O Senhor pode alinhar o nosso coração. O Senhor, Ele pode alinhar o nosso coração, amados. Mas dói. Dói, igreja. Não deixa o Senhor não fazer isso não. Faça você, diga: Senhor, eu faço por amor a Ti. Senhor, eu renuncio por amor a Ti. Senhor, eu busco por amor a Ti, eu sacrifício por amor a Ti, Senhor. Tu queres viver as promessas de Deus? Tu quer contemplar aquilo que Tu colocou no papel? Pois se prepare para isso. Se prepare para isso. Se prepare para correr como você ainda não correu. Se prepare para buscar como você ainda não buscou, para jejuar como ainda não jejuou, para orar como ainda não orou, para estudar como você ainda não estudou. Porque eu creio que o Senhor disse sim. Uma das coisas que eu orava em casa a respeito dessa campanha, desse término: Senhor, aquilo que a Tua igreja profetizou, será se há de ser manifestado. Sabe o Senhor falando no meu coração: qual a tua resposta? Tiago, qual a tua resposta para aquilo que tu colocou naquele papel? Eu orei por salvação, eu declarei, eu disse: Senhor, 2025 haverá salvação na minha casa. E o Senhor disse: Tiago, o que tu vai fazer para que eu faça isso? Eu disse: Senhor, eu quero expandir, Deus, os meus recursos. E o Senhor disse: e o que tu vai fazer? Igreja, eu convido você a ficar de pé agora. Aleluia.